Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Hoje nós ouvimos falar muito de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira como você observa as coisas à tua volta. Por exemplo, nós estamos passando um momento de pandemia muito grande por causa do Covid. E cada um tem um jeito de olhar, observar e entender este momento. Alguns se desesperam, outros se trancam, alguns entram em depressão, outros agem como se nada estivesse acontecendo. Mas como que nós devemos agir ou pensar? Ou de que maneira devemos observar? Primeiro, entender os ensinamentos de Jesus para a sua igreja, para o seu corpo. Jesus que é a mente, o cabeça. Jesus que é aquele que conduz a sua igreja. E a ele devemos ouvir e observar. O que ele está dizendo para nós? Em todos os momentos, naquilo que olhamos, naquilo que vemos. Porque Jesus está dizendo que a candeia, que o objeto que ilumina o corpo, que traz a informação para o corpo, são os olhos. É a maneira como nós vemos as coisas, é a maneira como nós trazemos para o nosso entendimento. Se observamos as coisas carnalmente, tudo à nossa volta vai se tornar carnal. Mas como somos igreja, como somos corpo de Cristo, na verdade o que deve vir ao nosso coração, ao nosso entendimento, deve ser o que vem da mente brilhante, do Deus condutor, do Espírito vivificante, daquele que informa a verdade à igreja. Se nós ficarmos observando carnalmente, com os nossos olhos, com o nosso entendimento, infelizmente, o que a Bíblia diz para nós é que não há luz. A luz que há nos nossos olhos são trevas, e quão grandes são tais trevas, porque não consegue enxergar, não consegue observar. A cosmovisão é deturpada. Todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos a maneira de olhar para as coisas, mas nós precisamos entender como igreja, como corpo, porque nós precisamos olhar segundo o que Cristo diz, porque Ele é o cabeça. Ele é a mente brilhante, o Criador de todas as coisas. Ele é o Espírito vivificante, Ele que conduz o corpo. O que então nós devemos fazer? É entender o que Ele está nos dizendo. Como devemos olhar para o mundo? Como devemos olhar para as circunstâncias? Como devemos olhar para o momento em que vivemos? Para esta pandemia, e não só a pandemia, mas tantas outras coisas têm acontecido. O que nós devemos observar é o que Jesus nos ensina. E o que Ele nos ensina é a continuação do texto, ou todo esse texto de Mateus capítulo 6. Mas eu vou ler alguns versículos, eu vou ler a partir do 31. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. A pandemia trouxe um monte de desempregados por aí e outras coisas mais, e a preocupação das pessoas que não conhecem a Deus, que não têm a paz em Jesus, que não é dirigida pela mente brilhante, pelo Espírito vivificante, pelo Deus que conduz o corpo, são coisas da terra, são coisas humanas. E ele diz assim: não andeis, pois, inquietos com essas coisas. Ele diz, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Os gentios é todo aquele que não conhece a Deus. É claro que Jesus estava falando para os judeus naquela época, falando para nós. Mas quando o Evangelho nos alcançou, nós nos tornamos o Israel de Deus, o povo de Deus. E aqueles que não conhecem a Deus são os gentios, são aqueles que não têm entendimento, não têm a mente de Cristo. Então ele diz, porque de certo, vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitais de todas as coisas. Então Jesus está falando, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe o que você precisa. E ele diz mais então para a gente, mas buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é o reino deste mundo, não são as coisas deste mundo. Nós vivemos no mundo para mostrar, para manifestar, para glorificar a Deus no mundo, revelando o seu reino, que é celestial, que é eterno, não é carnal, não é corruptível, não é como a palha, não é como o vento, não é como o ouro e tantas outras coisas, não é comparado como nada deste mundo. O reino de Cristo é eterno e quando se fala de eterno, não tem fim. Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é que Jesus veio ao mundo, é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque nós merecíamos o inferno, mas por causa do que Cristo fez por nós, carregando a nossa culpa, então nos trouxe vida. Então nós devemos buscar o reino, a sua justiça, e todas essas coisas o Senhor acrescenta. Ele diz mais no versículo 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Hoje nós estamos passando por uma situação em que as pessoas estão tão preocupadas com amanhã, mas tão preocupadas que estão entrando em paranoia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor já preparou todas as coisas. O Senhor tem nas suas mãos todas as coisas. E ele diz, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nesse mundo não há paz. Nesse mundo há tribulação. Jesus disse isso. No mundo tereis tribulações, passareis por tentações. Neste mundo padeceremos. A Bíblia também diz que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro. E tantas coisas o Senhor já nos revelou. E Ele está dizendo, não fiquem inquietos, não andeis ansiosos, parem de procurar estas coisas. O Pai Celeste cuida de vocês, cuida de nós. Então o que Jesus está nos falando é que nós precisamos olhar para as coisas com olhos bons, com os olhos que vêm de Cristo, com os olhos de Cristo, com a mente do Senhor. Porque se olharmos com o olhar carnal, com o nosso entendimento, nós continuaremos sofrendo, porque não entendemos que essas coisas, elas devem acontecer, mas que nós que estamos em Cristo, que olhamos para Cristo, que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, temos paz, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós somos corpo de Cristo, igreja de Deus. Se somos corpo de Cristo, igreja de Deus, devemos obedecer a Ele, viver nele, viver por Ele, para Ele, em todos os momentos da nossa vida. Tenham paz em Jesus. Igreja do Senhor, tenham paz em Jesus. Igreja do Senhor, tenham paz em Jesus, tenham paz nele. As dificuldades e os problemas não vão acabar, as tribulações vão permanecer e haverá uma perseguição muito maior e ferrenha aos crentes, aqueles que realmente conhecem o seu Senhor, aqueles que estão ligados à cabeça, ao Senhor Jesus. Então, tenham paz em Jesus, porque Ele nos guarda, Ele nos conhece, Ele sabe o que necessitamos e à medida da sua vontade, Ele nos dá. Amém? Deus abençoe a sua vida.